Almirante Guanais, parabéns pela vitória, pela campanha realizada nessa primeira fase do campeonato. Mas eu entrevistei o Zé Vitor, me permita mais uma vez falar do Zé Vitor, porque há 3 jogos mais ou menos a gente conversou a respeito dele. E você me disse em off, né? Vou ter que recuperar o Zé Vitor. E hoje você deu a oportunidade para ele novamente. Ele acabou entrando no jogo e fazendo o terceiro gol. E, por gentileza, se puder já analisar o adversário para nós, o Arucu, que é o adversário do Operário. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, né? A gente viveu tudo que envolve o jogo foi muito especial hoje. Agradecer a todos, assim, torcida, tudo, estava muito bonito o campo, participação de todos, assim, então não sei quantas pessoas tinham no campo, mas um ambiente... Quanto? 8.500. Muito legal, agradecer em nome de toda a equipe, o apoio. A gente conseguiu, graças a Deus, resgatar a identidade, né? Acho que, eu acho que eu já falei isso aqui, esse é o nosso principal mérito, conseguir montar uma equipe, né? É muito difícil e a gente está muito conectado, jogadores, comissão, o clube de uma forma geral. Então, e aí dá pra ver, a gente não... Esse é um resultado, um jogo brilhante, um resultado que chama a atenção, mas o ponto principal aí é a nossa atitude, né, do nosso querer. O resultado, nós vamos ter, já tivemos derrotas, tivemos vitórias, tivemos um empate também, mas o querer, isso... E aí esse elenco tem amado muito a camisa do Operário, e isso tem se transformado em atitudes que merecem reconhecimento e aplausos. Então quero dar parabéns para a minha equipe, parabéns para o nosso torcedor e agradecer mais uma vez por essa tarde especial que a gente viveu, né, que a gente está vivendo, e que daqui a pouco a gente vai recomeçar. A gente já vai treinar aqui para recomeçar pensando em quarta-feira. Sobre o Zé, como a gente vive a nossa vida, a gente vive, ou a gente deve viver, a gente cai, toma as pancadas e levantar, então, viver um dia de cada vez, perseverar e superar, porque não é o fim do mundo quando você erra um passe, você tenta uma jogada e não sai. Então, imagina o Zé e todos eles dentro do campo, né? Por isso que quando vai, quando xinga enquanto está acontecendo, ali é muito difícil jogar futebol. E eles querem tanto acertar, né? Eles ficam felizes de jogadores de uma forma geral, aqueles que se importam, claro. Eles ficam felizes de proporcionar alegria para o torcedor, para nós, para cumprir a missão. Os comprometidos são assim. E aí acaba abalando quando não consegue. E eu falei para ele agora que é um dia de cada vez, né? Na vida eu já vivi mais do que ele, e a gente só fracassa se a gente desiste. Então ele não desistiu, perseverou, treinou bem, mereceu a oportunidade, precisava da confiança de entrar. A entrada dele não foi para fazer favor para ele, não, foi porque a gente via que precisava de mais um meio ali, que, enfim, tem sido muito desgastante para os jogadores, mesmo com a semana e tal, mas eles acabam... A ideia de jogo exige demais deles. Então, legal demais, fico feliz pelo Zé, e ser treinador é uma das... o propósito, né, de ser treinador, de estar aqui. No final das contas, a gente busca títulos, vitórias, etc., mas essas vidas são muito importantes, né? Ver as crianças felizes, então isso que é um privilégio muito grande como de ser treinador e poder vivenciar essa história como a do Zé. E tem várias histórias que a gente está tendo o privilégio de construir, de participar. E o nosso adversário, eu não queria, Dudu, falar agora do adversário, sim, mas a gente já enfrentou
e é um campeonato diferente agora. Então, tem a Copa do Brasil na quarta, eu não consigo, na minha cabeça, eu miro o alvo e eu vou atrás dele, né? Então, meu alvo agora é quarta, então depois a gente já vai antecipando, né? A gente já tinha, sempre nós, né? A gente já tinha construído uns cenários, né? Como a gente falou acho que foi quinta-feira, tentar antecipar os cenários. Então, mas não tinha como antecipar o adversário, então agora a gente vai fazer o desenho da semana, pensar com calma já a partir de já, mas é outro campeonato. Então não interessa o que foi feito lá atrás, nós vamos forte, são 2 jogos e as convicções permanecem. Boa tarde, professor, parabéns pela vitória. Queria perguntar, professor, a respeito desse ataque que o senhor no jogo de hoje, porque até nessa partida o Curitiba tinha a melhor defesa do campeonato, tinha sofrido apenas 4 gols. E se não fosse o gol mal anulado do Dudu, hoje o Operário faria 4 gols no Curitiba no jogo. E foi um ataque um tanto quanto diferente, a gente ainda não tinha visto essa formação com o Rafael Lucas e o Mingote juntos, o Mingote aberto pelo lado, o Rafael Lucas ajudando a pressionar a linha para abrir espaço até para o Luiz Henrique chegar por trás, foi assim que saiu o gol, né, dele. Queria que o senhor explicasse como é que surgiu essa ideia de montar esse ataque que deu muito certo hoje. Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente vai pensando dentro das características e do que são as ideias para o jogo, as possibilidades, né? Como as relações entre eles e como não tomar gol, como fazer gol, simples assim, né? E a gente sabia que ia enfrentar uma equipe muito bem organizada na sua fase defensiva, que até alterou a estrutura desse jogo. Obviamente que as 2 equipes já estavam classificadas, então para a última rodada isso sempre se permite, né? Então o Antônio já fez isso no Cuiabá, já fez isso no Atlético também. Não havia feito isso no Curitiba ainda, mas principalmente alguns espaços que a gente queria explorar, e aí as características entre eles, né? Nosso primeiro atacante é o Rafael Santos. O quanto o Rafa participa ativamente do jogo e constrói, facilita demais para a gente construir, e aí a gente tem algumas variações, por isso que eu não me apego muito à posição e à estrutura, mas os pormenores ali do que é tático, mas eu não quero ficar falando sobre isso também. Então, é uma combinação que funciona na minha cabeça, Mingote e Rafael Lucas, mas não só por causa dos 2, eu também não consigo analisar os sons dos 2, então a equipe como um todo, falei para o Dudu, né, que era o jogo para os meios, né, Dudu? Marco Antônio e Luizinho são muito inteligentes e muito refinados, o Rafa também é muito refinado tecnicamente. Nós nunca vamos poder esperar do Rafa a mesma coisa do Mingote, porque eles são totalmente diferentes, mas eles juntos, na minha cabeça, faz sentido. Mas a equipe como um todo conseguiu se portar bem, pressionar. Em alguns, a gente dividiu posse com o Curitiba, tivemos mais chances, mais finalizações, por isso que, estatisticamente falando, tem coisas que são mais importantes do que a posse pela posse. Então, eu acredito que como um conjunto a gente vem fazendo N situações aí em jogos diferentes, sempre tendo como base a preparação. A gente se preparou bem, ganhou, então evidencia, mas principalmente eu tenho conversado com eles sobre desempenho, e independente dos gols, das chances e do resultado, gostei bastante do desempenho da equipe, da forma que a gente jogou, como a gente defendeu também. Sofremos poucos riscos, aquela do Manga que eu me lembro mais do jogo, mas a equipe, uma postura excelente em todas as fases, e eu acredito que a gente mereceu o resultado, e esse foi um dos fatores, foram N fatores, coletivamente falando, como a gente iniciou e como o jogo foi desenvolvendo, as adaptações que a gente conseguiu fazer, e mérito sempre dos protagonistas, que são os jogadores. Boa noite, professor. Você falou pra gente aqui na coletiva pré-jogo, né, que o jogo seria para os meias, falou um pouquinho sobre o estilo de jogo, mas claro, sempre fazendo sigilo.
E foram 11 dias do jogo do Foz para esse jogo de hoje. Quanto foi importante esse tempo para que você trabalhasse o time? Para a gente ver, por exemplo, essa ocupação de espaço do Luizinho no primeiro gol e depois uma jogada bem semelhante, aproveitando a saída do zagueiro do Coritiba. E depois também no segundo gol, a gente viu que foi uma jogada ensaiada em que o Mingote faz ali a parede e o William apareceu sozinho. O quanto é importante para você esse trabalho, que agora vem as decisões e é um jogo atrás do outro, para que o Operário esteja 100% afinado para a sequência. Eu vou falar da comissão técnica, porque eu estou sempre aqui, né? Eu acabo ficando, o treinador ele acaba ficando em evidência, mas o trabalho é de muitas mãos. Então, por exemplo, bola parada ofensiva eu nem me envolvo, não sou eu que desenho. A jogada é desenhada pelo Rainer e pelo Marcelo. Bola parada defensiva, quem cuida é o Cezinha e o Douglas nisso, eu nem me envolvo. Então, uma jogada dessa aqui, é que o gol, como eu falei, evidencia, já vem acontecendo nos outros jogos. Então, e aí eu posso citar todos da comissão, vai ficar um pouco cansativo aqui, mas, por exemplo, eu já estou para falar isso faz um tempinho, o Lucas Fernandes, que é responsável pela, dentre tantas atribuições, o retorno do Oliver. O Oliver está vivendo um momento excelente, a gente está cuidando e tal. Então, a comissão como um todo, muito engajada, graças a Deus, e por isso que eu falo da nossa sinergia, e eu espero que isso não seja fruto só de resultado, que isso seja fruto de relacionamento, de convicção daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente vive. Então, e aí o planejamento é feito em muitas mãos, as decisões finais são minhas, mas a gente conversa muito, a gente fica muito tempo pensando, estudando o adversário, a nossa própria equipe. Então, e aí os jogadores vão e a gente confia, como eu falei para vocês também na coletiva pré-jogo, que eu confiava neles. E eu confio mesmo. Né? E o Zé mais uma mostra aí, Dudu, que não é um jogo ruim, que a gente descarta muito o futebol brasileiro. Eu também falei isso para vocês. A gente assassina muitos profissionais, muitos trabalhos rápidos por causa de resultado. E se o trabalho é bom, ele tem que permanecer. A gente tem que ser avaliado não só por jogo ganho, jogo perdido. Às vezes é um chute que perde o jogo e o jogo foi bem jogado, a semana bem construída. Então isso a gente tem feito aqui no Operário, a gente tem tido passo para trabalhar, graças a Deus também. E não só os jogadores, aí eu falo da minha comissão técnica. Aí eu posso citar alguns nomes de como está sendo feita essa construção, e isso aparece no jogo. É coisa planejada, é coisa treinada, são espaços que a gente quer explorar, são jogadas ensaiadas e movimentos que a gente quer fazer. Aí o Luizinho põe a bola quase com a mão, né? Então, mais uma vez, mérito, deu certo. Então a gente vai continuar. Quando não der certo, a gente vai tentar de novo. Professor, boa noite. Primeiro eu queria saber se teve alguma coisa nessa partida que te incomodou, se você está feliz e satisfeito para a noite de hoje. E também, na última entrevista com você nos disse que não gosta da palavra poupar. Mas será que hoje, já que tem um jogo tão importante na Copa do Brasil, depois que o Operário fez 2 gols, não era hora de preservar o artilheiro Vinícius Mingotti? Ou estou viajando? Não. Eu pensei isso com o Índio. A palavra seria assim, preservar. O Índio deu alguns sinais, vem com muitos minutos. Índio, William, Mingotti, tem mais aí, que estão com muitos minutos. Ferreira, pensei sim. Só que aí o que aconteceu? O Marcinho pediu para sair. O Marco pediu para sair. O Luizinho. Então é o cobertor curto, são riscos, né? Por isso que é importante a gente ter uma equipe. Mas eu pensei sim. Se o Rafa não tivesse esgotado, seria o Mingotti. Não está viajando não. São riscos, né? O que a gente tem que ser agora? A gente tem que ser bom para conseguir recuperá-los, né? Porque hoje para nós era final também. Então, e quarta-feira é um tiro só. Faz todo sentido a pergunta. E muitas vezes é angustiante, porque a gente precisa escolher e sabe que de alguma forma a gente vai correr riscos. Mas
Faz parte, o Bigode vamos conseguir recuperá-lo bem, o Índio também, o Ilha. Putz, aí eu já estou escalando os três. Eu gosto de escalar, cara. Putz. Dá pra voltar, não? Apaga. Putz, já quebrei, cara. Escalei os três. Vocês já tem... É legal vocês perguntarem, cara. E que me incomodou, quando a gente começou a tocar a bola mais pra frente, no campo ofensivo, mas foi um breve momento. Foi uma tarde especial. Nesse momento agora eu só tô lembrando de coisa boa. Então, agradeci os jogadores, dei parabéns e a partir de já a gente já reinicia. Guanais, boa noite e parabéns pela vitória, mais uma frente do Operário. Guanais, você tem utilizado muitas palavras muitas vezes, que é sair da zona de conforto, sinergia, também equipe. E uma frase que você disse, que é eu não sou líder. Não, eu não sou chefe, eu sou líder. Como que essa liderança acima do Operário está vendo a confiança dos jogadores e tendo que enfrentar dois jogos do Paranaense decisivos e também Copa do Brasil no meio da semana? Mas vocês não cansaram ainda não dessas frases repetidas, que é pra... Não cansa não, viu, André? É pra entrar mesmo na cabeça, né? Pra repetindo. E aí, principalmente nesse começo, é importante. E eu vejo vocês fazendo parte também. Esse momento aqui é um momento que é uma oportunidade para o nosso torcedor, para a gente estar mais perto, para todos vocês, para eles entenderem algumas mensagens e para a gente criar uma mentalidade vencedora. Eu sempre falei, se a gente fosse basear em resultado, nós estamos perdidos. Então, agora está legal, mas não vou nem falar nada de ruim porque não cabe, mas isso que vai nos nortear. Não ganhar. Não é isso que norteia. O que norteia é a gente acreditar nos passos, é ter fé antes, entendeu? Depois que ganha, agora é bonito pra caramba tudo, né? Mas antes, né? Eles acreditaram antes de que era possível fazer um jogo desse nível. Como a gente já tinha feito um primeiro tempo contra o Atlético. Então, eu reproduzo aquilo que eu acredito, né? E para eu falar da minha liderança é complicado falar um pouco de mim, assim. Eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta, é uma habilidade que é um pouco difícil. Mas eu simplesmente passo aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, né, de forma espontânea. Tanto vocês quanto diretoria, eu falo isso pro Batata toda hora, que não é todo clube que consegue criar um ambiente que proporciona tanta espontaneidade. Então, até umas danças minhas já pegaram aí, eu não sei dançar, mas... porque eu estou vivendo o momento ali, tem que curtir, entendeu? É gostoso, a gente trabalha e a gente quer desfrutar ali. E ver o povo alegre assim é muito legal. A torcida do jeito que nos recebeu hoje assim. Então, na verdade, eu só estou reproduzindo aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, né? E aí o mais importante de tudo são os jogadores e as pessoas que vivem no dia a dia, porque eles podem... A gente joga a mensagem. Aí o cara pode falar, esse cara está falando besteira, esse cara não é bem assim, pode duvidar. Aí eles estão acreditando, a gente está indo. Os resultados ajudam a ter, isso aí funciona mesmo. Então é tão rico a convivência num time de futebol, desse jeito que está sendo feito. Eu sempre sonhei de ter liberdade para não só pensar em tática, essas coisas, mas ter paz assim, para tomar as decisões e perdeu. Entendeu? Isso eu não tenho controle. Mas aquilo que a gente pensa de futebol, daquilo que a gente acredita de fazer, e antes os jogadores falaram, tá, legal, vamos fazer, eu tomo. Então tem sido assim, essa construção, né? Então horizontal, né? Quando eu falo o líder no centro, não o chefe que só determina, mas constrói. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho algumas coisas que para mim são inegociáveis. Então eles me contrataram para tomar decisão, vou tomar decisão, então algumas coisas tem que ser do meu jeito. Então, vai ser assim, algumas a gente negocia, outras não. Mas mais uma vez, o protagonismo total dos jogadores, de que estão construindo no dia a dia e se esforçam ao máximo todos os dias. Quem vê os nossos treinos, se
vocês forem ali no campo agora, o bicho está pegando, porque é assim que a gente trabalha desde o primeiro dia. Então, depois pergunta pro Batata. O Batata vai conseguir falar de mim.